Pessoal, boa tarde. Obrigada, Lilian. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Enem. Hoje com uma aula de redação. E nós vamos trabalhar hoje como tema da aula a proposta de intervenção, que, de acordo com a matriz de correção da redação do Enem, é a competência 5. Aí é uma competência muito importante, porque dela dependem não só 200 pontos, mas a boa elaboração dela e a adequada elaboração te garantem que a sua redação não seja anulada por desrespeito aos direitos humanos. Na última aula nós estudamos os operadores argumentativos, vimos algumas formas, alguns exemplos de como começar a argumentação a partir dos elementos propostos, dos operadores argumentativos, do uso adequado deles, E hoje nós vamos dar continuidade, a esses conteúdos, só que agora nós veremos a proposta de intervenção. Ao longo das aulas, nós não fomos seguindo uma sequência, mas de acordo com o que cada assunto, do modo como cada assunto se apresentava. Então, hoje, nós veremos esse conteúdo que é bastante relevante e é importante porque é um daqueles casos em que há a nota zero, e a nota zero numa competência equivale à perda de 200 pontos, e isso eu acredito que não é o que ninguém quer, né, na nota final. Então, a competência 5, nós iremos ver quais são os níveis dela, que são avaliados em cada uma, aliás, nessa competência, que é uma competência bem importante mesmo, em virtude do que é cobrado nela e da relação que ela tem com as outras competências dentro do texto que você elabora. Então, a competência 5 equivale a elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Essa competência já aparece no próprio enunciado da redação, da solicitação de redação. Nós devemos lembrar, que a proposta de redação pede que o candidato elabore um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema apresentado, apresenta-se o tema, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, essas é uma parte bem importante, o respeito aos direitos humanos, porque qualquer coisa que apareça no seu texto que seja considerado desrespeito aos direitos humanos, por mínimo que seja, a sua redação pode ser anulada, Aí você vai tirar 0 por desrespeito aos direitos humanos. Então, é uma competência que vai do nível 0 ao nível 5. O nível 0 são aqueles casos em que não há mesmo proposta de intervenção no texto, ou a proposta de intervenção não está relacionada ao tema proposto. Então, nesses casos, mesmo que você tenha proposta de intervenção, mas não esteja relacionada ao tema, você vai tirar 0 do mesmo jeito. Então, é importante que se tenha alguns cuidados com relação à relação da proposta de intervenção com o restante do texto que você escreve, em especial com a competência 2, que diz respeito ao tema, e a competência 3, que é a discussão que você apresenta ou argumentação. Então, nesse caso, é importante que você siga adequadamente cada uma dessas representações no seu texto. Então, tira a nota 5, nível 5 são 200 pontos, aquele que elabora muito bem proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, não é só fazer uma proposta de intervenção. Ela tem que ser bem elaborada, tem que seguir alguns elementos que são importantes no texto. A redação do Enem não é avaliada pela quantidade de propostas, mas pela pela qualidade do que se escreve e por alguns elementos que são contados dentro da avaliação. O corretor, o avaliador, vai contar se você seguiu os elementos que são imprescindíveis para a composição da sua proposta
E aí ele vai dar a nota correspondente àquilo que você escreveu. Tá? É importante lembrar que o material de correção das redações do Enem até o ano passado era específico para os corretores, mas este ano o INEP liberou, junto com a cartilha do candidato, todo o material que os avaliadores utilizam para corrigir as redações. Então, acho que foi liberado na terça-feira, dia 26, está no site do INEP, e é bom vocês, quem vai fazer Enem, né, ler esse material para saber em que você é avaliado. Porque se você sabe em que você é avaliado, a forma como você é avaliado e o que esperam de você, é bem mais fácil você alcançar aquilo que alcançar o objetivo esperado. Então, é bom que vocês leiam, está no site do INEP, tá? Foi liberado terça-feira para que todos tenham acesso. Esse material de hoje, que nós estamos usando, já é com base nesse material, tá? Do manual de correção da redação. Os exemplos que eu usei são de lá, algumas observações também, tá? Vem marcado ao longo dos slides, tá? Mas é importante que vocês leiam todo o material. É um material muito bom, tá? Que ajuda bastante, principalmente porque tem muitas dicas de como elaborar o que é preciso, o que é esperado em cada uma das competências. São 5 livros, são 6 livros, 6 arquivos, cada um relacionado a uma competência e um específico para as situações que levam a nota 0. Então, quem tiver interesse, é só procurar no site do INEP que está disponível. Ok? Então, a nossa ideia é justamente que todos elaborem muito bem uma proposta de intervenção, tá? Que é aquela que tira a nota máxima, que é o que todos desejam. Então, nós temos aqui a competência 5 e os níveis em que ela é dividida. Eu não vou ler todos os itens, apenas aqueles casos em que não há proposta de intervenção e aquele que é o que interessa, que é a melhor proposta, que vai tirar a nota máxima nessa competência. Ok? Então, nós vamos ver o que é a proposta de intervenção, que nós temos que pensar. Elaborar proposta de intervenção é justamente aquela ideia de você sugerir uma iniciativa ou uma medida que busque, mesmo que minimamente, enfrentar o problema que foi apresentado na proposta de redação, no tema que é apresentado. Então, a primeira coisa que você deve pensar, o que é elaborar uma proposta de intervenção? É apresentar uma medida, o que não quer dizer necessariamente uma solução, principalmente porque as questões que são apresentadas no Enem, grande parte deles são problemas de difícil solução, tanto é que muitos deles, embora o tempo tenha se passado, ainda não foram resolvidos. Então você tem que apresentar uma solução ou uma medida, uma iniciativa que resolva minimamente, tá? É uma coisa que seja execuível também, não adianta elaborar algo que seja impossível de realizar, é importante que seja algo execuível, tá? E aí, dependendo do problema que for apresentado, essa proposta pode atenuar, pode mediar, ou quem sabe, se você, dependendo do tema e daquilo que você propõe no seu texto, a solucionar o problema social que é apresentado no tema, tá? Apresentado no tema a ser abordado. Então, o que se tem que pensar na elaboração dessa proposta é justamente isso. O que eu vou apresentar? Algo execuível, que funcione como uma iniciativa para a solução desse problema ou para o enfrentamento dele, tá? Muitas vezes não tem uma solução, mas existem medidas que cooperam para a intervenção, alguma coisa que solucione ou que amenize a situação apresentada, né, que atenue a situação apresentada. Então, aqui nós temos elaborar propostas de intervenção, tá, que é a primeira parte lá da competência 5, para o problema abordado, né, lembrando que todo o tema da redação é sempre um problema, de modo que você tenha como discutir
a problemática, e aí é que entra aquela questão, é para o problema que é abordado naquele tema, tá? Então, não adianta você fazer uma proposta de intervenção, decorar aquela proposta de intervenção e depois adaptar o seu texto. Você tem que pensar na forma como você vai escrever, porque essa proposta de redação deve ser relacionada à discussão que você faz no texto, tá? Porque embora a proposta de intervenção seja uma competência que dá a impressão, ela é avaliada isoladamente, não, ela tem relação com a competência 2 e com a competência 3, então é importante que vocês relacionem tudo que vocês escrevem ali com a discussão que vocês fazem, tá? A maioria dos candidatos coloca a proposta de intervenção no último parágrafo, tá? É possível você colocar no último parágrafo, desde que você faça a conclusão devidamente do seu texto, tá? E apresente ali a sua proposta de intervenção, mas existem casos em que alguns candidatos fazem a proposta de intervenção diluída no texto, e se tem proposta de intervenção de acordo com os elementos que são solicitados, essa proposta vai ser avaliada da mesma forma. Tá? Se você coloca no segundo parágrafo, você desenvolve a sua argumentação a partir da proposta de intervenção, isso não gera prejuízos, desde que você tenha os elementos que são fundamentais, que é o agente, a ação, o efeito, e o detalhamento do que você propõe no seu texto. Então, pode colocar mesmo na argumentação, tá? Não há problema aí, ou no último parágrafo. A maioria coloca no último parágrafo, tá? E eu digo que você não vai, se a proposta de intervenção aparecer no meio do texto, se você tiver feito adequadamente, não vai ter prejuízo, porque todo corretor, todo avaliador da redação do Enem vai avaliar o seu texto de uma forma coesa, vai avaliar toda a unidade textual e não vai sair procurando caixinhas contendo cada uma das competências, ele vai avaliar o seu texto como um todo. Tá? Então, se você tem proposta de intervenção, aí não importa se ela aparece no meio do texto ou no último parágrafo, o que importa é que ela está lá e está bem elaborada. É isso que vai importar para o avaliador, e ele vai avaliar o seu texto da mesma forma, independente do local onde apareça a sua proposta de intervenção. E o principal, que é o final da competência 5, a parte final da competência foi dividida em 3 partes, né? Elaborar proposta, especificamente para o problema abordado e respeitando os direitos humanos. Nós devemos prestar bastante atenção nesse respeito aos direitos humanos, porque o certame, o Enem, é baseado, em especial, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas diretrizes para a educação em direitos humanos, na Carta da ONU e na Declaração de Durban, que é o que, se você não seguir o que propõe esses documentos, você pode zerar a redação. E uma coisa que deve ser levada em conta é que esse respeito aos direitos humanos está pautado principalmente em documentos que possuem força de lei. Tá? Esses 4 documentos que são mencionados aqui são documentos que têm força de lei. Então, isso significa que se o candidato desrespeita os direitos humanos, não é apenas uma questão de dizer, ele apenas ofendeu uma categoria, ou ele exibiu preconceitos, ou fez apologia à violência, ao racismo ou a determinadas coisas. Não é apenas essa questão que entra aí, mas principalmente o fato de que esses comportamentos, fazer apologia a essas coisas, é considerado crime de acordo com o Código Penal brasileiro. Então, não é apenas apresentar uma opinião que é divergente daquilo que é proposto nesses documentos, mas é o fato mesmo de se cometer um crime. Tá? Então, são documentos que têm valor de lei, então é ideal que você, para o seu bem, na sua prova, é que você não desrespeite os direitos humanos. Então, não se deve, de forma alguma, escrever nada que venha desrespeitar os direitos humanos. A escrever uma proposta em que se diz que a pessoa deve ser banida da sociedade, deve
sofrer com maus tratos, deve ser torturado. Esse tipo de proposta diz respeito aos direitos humanos e, com certeza, sua redação vai tirar 0. Tá? Então, são questões fundamentais do texto para garantia de que você vai ter a sua redação corrigida é o não desrespeito aos direitos humanos. Tá? E lembrando, não é apenas apresentar uma opinião contrária ao que prescrevem esses documentos. Tá? Não é, foi apenas preconceito, ofender uma classe, não é apenas isso, é questão mesmo de caracterizar crime de acordo com o Código Penal brasileiro. Tá? Então, por isso que é importante respeitar os direitos humanos na proposta de intervenção. E aí nós podemos pensar quais são esses direitos humanos que devem ser respeitados. Nós temos aqui uma lista, no próprio documento vocês encontram a lista desses direitos humanos na internet e no próprio documento, em que os documentos que eu falei para vocês, os arquivos que foram disponibilizados, você tem essa lista. Tá? O primeiro deles é a dignidade humana. Você não pode escrever nada que vá contra essa ideia da dignidade humana, a igualdade de direitos, a reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, a lembrar a laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e a sustentabilidade socioambiental. Então, nada que venha ferir aos direitos das pessoas pode ser usado como proposta de intervenção. Tá? Por exemplo, em caso de um tema que se volte para a questão religiosa, os conflitos religiosos, não é possível que você escreva uma proposta de intervenção que proponha a existência de uma religião única. Se você se propuser uma coisa desse tipo, considera-se que se está desrespeitando os direitos humanos. Tá? Então, não se deve escrever uma proposta desse tipo, nada que venha dizer, devemos proibir isso para determinados grupos. Não podemos, porque todos têm direitos iguais. Tá? Nada que proponha a destruição do meio ambiente, nada que venha ferir qualquer um desses princípios você pode escrever na sua proposta de redação. Agora, uma coisa deve ser observada, que considera-se o desrespeito aos direitos humanos a proposta que é criada pelo candidato. Tá? Nos casos em que você queira usar uma ideia desse tipo na sua argumentação, é possível, mas em que sentido? Por exemplo, alguns grupos defendem a importância de se haver uma religião única. Tá? Você não está dizendo que é você que acredita e nem está propondo que isso seja criado. Você está usando na sua argumentação uma ideia em que você diz que são outros grupos e que para aí que você vai construir a sua argumentação em cima disso. Nesses casos, você não vai estar desrespeitando os direitos humanos, porque você não está fazendo apologia, você está usando apenas na argumentação e dali você vai, com certeza, apresentar um argumento contrário você citou. Tá? Então, nesses casos, não vai ser considerado. Considera-se de desrespeito aos direitos humanos pelo candidato que levam a nota 0. São esses casos em que ele propõe que, para a solução do problema, é necessário fazer alguma coisa que descumpra ou que desrespeite qualquer um desses princípios, desses 7 princípios que representam os direitos humanos. Tá? Então, são esses os casos. Tá? É por isso que é importante ter cuidado com propostas que promovam a ideia da pena de morte, de prender a pessoa sem nenhum direito, que todos têm direitos. Então, não se pode escrever nada que vá por esse caminho. Tá? A educação apenas para um grupo, para outro não. Há uma religião única, morte, tortura, nada disso você deve usar como proposta de intervenção, tá? Porque isso não resolve, tanto é que se resolvesse não tinha toda uma discussão em torno disso. Então, nada de propostas que sigam esse caminho, que sigam essa orientação, tá? É muito perigoso e você com certeza vai ter sua redação anulada, você vai tirar
nota zero e ninguém quer isso, tá? Tirar nota zero por conta disso é um ano perdido e você vai ter que repensar os seus conceitos para o ano seguinte. Ok? Aqui eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de redações, de propostas que desrespeitam os direitos humanos, tá? Que aqui nós vemos, por exemplo, então, nós vemos aqui exemplos de propostas que desrespeitam os direitos humanos, tá? Essas propostas são do tema da redação do ano de 2018, que é o que consta no material que eu falei para vocês inicialmente, que o tema da redação de 2018 foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse foi o tema que foi proposto em 2018. E aí nós temos 3 exemplos de candidatos que fizeram proposta de intervenção e essa proposta de intervenção desrespeitou os direitos humanos. Então, significa que essas redações foram anuladas. Vejam a primeira. O caso é grave. Temos que punir esse tipo de uso com a própria morte. Qual foi a proposta do candidato? A pena de morte. Então, nós vemos aqui que vai contra a ideia dos direitos humanos da própria ONU e diversos órgãos que discutem o fim da pena de morte em muitos países, e a pessoa propôs justamente punir determinados comportamentos dos usuários a partir da pena de morte. Tá? Então, uma proposta desse tipo, dizendo que deve punir esse tipo de uso com a própria morte, é um desrespeito aos direitos humanos. Nós temos o outro exemplo, que vai numa linha semelhante. Temos que aprimorar uma lei, pois que publicar notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Tá? O desrespeito aos direitos humanos vai estar justamente nessa parte final, em que ele diz que aquele que publicar notícias falsas, as famosas fake news, deve ser excluído da sociedade. A exclusão da sociedade considera-se um desrespeito aos direitos humanos. O outro exemplo uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. Tá? Esse tipo de intervenção também desrespeita os direitos humanos, porque fere o princípio da igualdade de direitos, quando propõe que se deve privar aquelas pessoas que são leigas e analfabetas do uso da internet. Tá? Então, vai de encontro a esse princípio da igualdade de direitos. Então, essa proposta de intervenção também fere os direitos humanos, também desrespeita os direitos humanos, e devido a isso, certamente o candidato teve a sua redação anulada. Tá? A nota das pessoas que escreveram, vejam, não precisou muita discussão. É apenas uma frase, um princípio desses que já contam como desrespeito aos direitos humanos. Então, nesses casos, é importante que o candidato evite, de qualquer forma, esse tipo de ação, esse tipo de intervenção. Tá? Claro que, dependendo da temática, certamente os avaliadores, os supervisores que trabalham com a correção do Enem vão discutir o que é desrespeito aos direitos humanos ou não. Tá? Muitos temas parecem que dão outras propostas, mas essas coisas especificamente que entram nesse princípio de tortura, pena de morte, a exclusão da sociedade, privação de direitos ou ferem a igualdade de direitos, com certeza serão questões que vão ser consideradas sempre desrespeito aos direitos humanos. Então, o candidato deve ter todo o cuidado no momento que elaborar a sua proposta para evitar passar por uma situação desagradável, certo? Então, a proposta de intervenção, pelo que nós vemos, ela representa uma parte importante do texto dissertativo produzido para o Enem. Acho que nas primeiras aulas eu falei que a proposta de intervenção não faz parte das características do texto dissertativo argumentativo, não é uma exigência do gênero,
tá? Do tipo textual mesmo, né? Do texto dissertativo argumentativo, mas é uma exigência do Enem, tá? Então, para que você tenha sucesso, é preciso que você tenha essa proposta de intervenção. Então, ela é importante para o texto que é produzido no Enem, ok? É importante que ela esteja relacionada ao tema e à discussão desenvolvida no texto, respeitando-se a unidade textual. Você não pode escrever um texto em uma linha e colocar propostas de intervenção que não tenham relação com o restante do seu texto, porque, embora é um texto pequeno, de apenas 30 linhas no máximo, e exige que ele tenha unidade textual, que ele tenha um começo, que tenha um meio e que tenha um fim, e que todos esses elementos sejam ligados, sejam interligados dentro do texto, de modo que você tenha a garantia de que você tenha um texto único, um texto coeso, um texto que é bem organizado, que é bem estruturado, que com certeza vai ter uma nota muito boa, tá? Então, não adianta você apresentar uma argumentação que vai por uma linha e propor coisas que não têm relação com os argumentos que você apresentou no texto, tá? Claro que não é necessário você fazer uma proposta de intervenção para cada um dos argumentos que você apresentou, principalmente porque eu já disse que não é a quantidade de propostas que tem no seu texto que vai fazer com que você tire uma nota boa. Existem textos que fizeram uma única proposta de intervenção, mas pelo fato de apresentarem todos os elementos, tiram a nota máxima nessa competência. Então, não é quantidade de propostas, mas sim a qualidade da proposta que você faz. Então, se você vai fazer apenas uma proposta, faz uma proposta bem feita, porque essa proposta é que vai valer a sua nota. E existem alguns casos em que, por exemplo, a pessoa apresenta 2 propostas, mas só tem um agente para aquela ação. Então, mesmo assim, vai ser contado com uma proposta só. Então, o avaliador não vai te dar uma nota maior pelo fato de você ter mais propostas, mas sim pelo modo como você escreve essa proposta. Então, nós vamos ver quais são esses elementos que são imprescindíveis para uma boa proposta de intervenção. Uma boa proposta de intervenção deve ter pelo menos 5 elementos, e a presença desses 5 elementos que vai ser levada em consideração. Tá? Se você tem uma ação, se você tem um agente, se você tem um modo ou um meio de execução, se há um efeito e um detalhamento. Tá? É isso que vai ser levado em consideração. Tá? A boa proposta de intervenção vai ser aquela que está de acordo com a argumentação apresentada e que tem esses 5 elementos. Eles são fundamentais para a construção do seu texto, para a organização do seu texto. Tem que ter uma ação, tem que ter um agente, um modo, um meio de execução, tem que ter um efeito, que é justamente a finalidade daquela proposta que você fez, a finalidade, a consequência daquela proposta que você apresentou, e um detalhamento, que nada mais é do que qualquer informação a mais que você dá em relação a qualquer, ou a respeito de qualquer um desses elementos que foram apresentados anteriormente. Então, o detalhamento pode ser referente à ação, pode ser referente ao meio, pode ser referente ao efeito que você dá. Então, é uma informação a mais. Então, o que o avaliador vai fazer quando for corrigir o seu texto? Primeiro, ele vai verificar se você tem proposta de intervenção. Tá? É isso que é obrigatório, né, na análise dessa competência. Verifica se você tem a proposta de intervenção, e se você tem proposta de intervenção, ele vai verificar se a sua proposta contém esses 5 elementos que são fundamentais para a nota e para a composição de uma proposta de intervenção muito bem elaborada. Tá? Que é isso que se espera, uma proposta de intervenção muito bem elaborada. Nós vamos ver cada um desses elementos daqui em diante. O primeiro elemento que deve ter no seu texto, na sua proposta de intervenção, é a ação, tá? Que é aquilo que você propõe que seja feito. Então, a ação refere-se justamente à ação apontada como necessária para a solução do problema apresentado pelo tema. Quando você pensa na ação, você vai pensar exatamente na seguinte pergunta: o que deve ser feito? O que é que você deve fazer para que aquele problema que foi apresentado no tema
da redação seja solucionado, seja atenuado, ou seja minimamente enfrentado. Tá? Então, essa é a pergunta que você deve fazer. O que deve ser feito? Tá? E você responde, fazer isso e isso. Lá na frente, nós vamos falar um pouco sobre as marcações dessa proposta. Aqui na pergunta, nós já temos um dos marcadores que são fundamentais na escrita do seu texto, que é o verbo dever. Tá? O que é esse dever? Você vai dizer, deve-se fazer algo. É importante que no seu texto você marque a proposta de intervenção. Tá? Claro que o avaliador vai procurar a proposta de intervenção no seu texto inteiro, mas é bom você marcar. Você já deixa marcada a intenção, o verbo modalizador, que no caso que vai mostrar a sua intenção de apresentar uma proposta de intervenção. Então, é bom que você já deixe marcado lá no seu texto, deve ser feito isso, é importante. Lá no finalzinho nós temos algo a esse respeito. Tá? Então, é justamente isso, o que deve ser feito para a solução desse problema apresentado. E aqui nós temos 2 exemplos, tá? São justamente ainda sobre o tema da redação de 2018, que é o que se refere ao manual na competência 5, tá? Então, aqui nós vemos o exemplo 1, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Então, qual é a ação que é proposta aqui? No número 1 é a criação de mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. É isso aqui que vai ser a ação proposta. Quando nós vemos aqui o governo federal, nós já sabemos que vai se tratar do agente. Qual é a instituição que vai atuar, ou qual é o ente, qual é a pessoa que vai atuar na criação desses mecanismos. Ele colocou de uma forma geral aqui o governo federal, tá? No texto, e colocou a ação que deve ser proposta. E aqui no número 2, vejam, também há a marcação, é necessário que o poder público tome uma medida. Claro, depois haveria a medida que seria apresentada, tá? E aqui nós temos o agente, que também é de uma forma bem geral, o poder público, tá? E aí podemos pensar nas diversas instituições, ele coloca é necessário que tome uma medida, e a medida vai ser apresentada pelo candidato, tá? Então, nós vemos 2 exemplos aqui, e é justamente a presença, a resposta a essa pergunta. O que deve ser feito? Primeiro, criar mecanismos e tomar uma medida. Claro que essa medida vai ser detalhada no texto, eu não acabei optando por não colocar aqui nesse exemplo. Tá? Então, a ação é justamente isso, é aquilo que você vai fazer para que o problema seja solucionado. Tá? É a ação em si. Ok? Aí existem alguns exemplos de ações que você pode propor, dependendo do tema, tá? Você pode pensar em criar campanhas, aumentar ou diminuir impostos, debater, educar, orientar, proibir, reunir-se, etc. Tá? São maneiras, são coisas que você pode propor. Alguns dessas propostas aqui servem para a maioria dos temas, tá? Por exemplo, criar campanhas, é possível que você use aumento ou redução dos impostos, o debate, a orientação, a proibição, dependendo do modo como você escreva, tenha cuidado com o que você vai propor como proibição também, tá? Reunir-se, vários segmentos reunir-se para solucionar alguma coisa, tá? É importante que você não use de forma alguma conscientizar, tá? Apenas conscientizar, vamos todos nos conscientizar. Isso não é proposta de intervenção, tá? Se você vai propor conscientizar, você tem que propor uma ação concreta, por exemplo, criar campanhas de conscientização aí sim você você consegue escrever uma proposta de intervenção, mas jamais é importante que todos nos conscientizemos, por exemplo, é importante as pessoas se conscientizarem.
isso aí não vai ser considerado como proposta de intervenção, mesmo que você diga, não, eu fiz uma proposta de intervenção, mas é provável que o avaliador deixe a sua proposta de intervenção ou considere que ela não existe no texto, que ela seja um elemento nulo no seu texto, que embora ela esteja ali presente, ela não vale como quesito para atribuição de nota, então ela pode ser considerada um elemento nulo ali no seu texto, ou dependendo da discussão que você fez, se você não seguiu direitinho, ela vai acabar sendo atribuída apenas a nota 1, como se ela tivesse sido tangente ao tema. Tá? Amar mais também, essas coisas mais abstratas não contam como proposta de intervenção, você tem que propor coisas concretas. Tá? Então, nada de se conscientizar, amar mais, tomar uma postura, respeitar, viver melhor, etc. Esse tipo de coisa não conta como ação na proposta de intervenção. Então, você tem que pensar sempre em coisas concretas que realmente possibilitam a solução, o enfrentamento desse problema ou atenue esse problema que foi apresentado. Então, tenham esse cuidado quando for apresentar a ação. Então, o primeiro elemento que vai aparecer aqui é a ação. Claro que não há uma ordem na apresentação desses elementos, tá? Você vai apresentar da melhor forma dentro do seu texto, do seu estilo textual, da forma como você escreve, mas é importante que você pense na forma como você vai construir esse texto, ok? O outro elemento que também é importante, que conta na avaliação do seu texto, é o agente. Se você vai ter uma ação, obviamente você vai ter um agente. Quem é esse agente? É quem executa. Tá? É aquele que executa determinada ação, que é responsável por determinada ação. Então, o agente identifica o ator social, o ator social, apontando para executar a ação que se propõe. Tá? E aí eles vão se enquadrar, esse agente se enquadram em determinados níveis de ação, que aí nós vamos pensar na ação, pode ser um indivíduo, a família, podemos pensar na mídia, nos grupos comunitários, na escola, por exemplo, a sociedade, a política, o político, o governo, de uma forma geral, as ONGs, a OMS, por exemplo, pensar nesses órgãos de controle, nós vamos pensar em diversos entes, em diversas entidades que podem atuar como agente. E aí nós vamos pensar no governo, primeiramente, tá? Não numa ordem aqui de importância, mas nós podemos pensar, por exemplo, no governo, e aí no governo entram todos os poderes, tá? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Vocês podem citar os ministérios também, todos os ministérios, dependendo do tema. Se um tema relacionado à saúde, é provável que você use agentes como o Ministério da Saúde ou como a OMS, por exemplo. Se for um tema relacionado à educação, você pode usar como agente o Ministério da Educação, a escola, a sociedade, a família também. Então, você pode pensar nos diversos elementos que podem atuar como agentes na proposta que você fez. Se for um tema que se volte para a cultura, você vai pensar nos órgãos que abordam essa temática. Se for voltado para a economia, por exemplo, você pode citar o próprio governo federal, pode citar o Ministério da Economia, e aí você vai pensar em diversos entidades, em diversas instituições que podem atuar dessa forma. É bom você até, é uma dica, você até fazer uma lista com os diversos poderes, por exemplo, com as suas atribuições, pensar, por exemplo, qual é a função do legislativo, do executivo, do judiciário, que instituições aparecem aí que instituições aparecem ligadas a cada um desses órgãos, quais são os ministérios, quantos ministérios há, quais são as atribuições de cada um deles e assim sucessivamente.
É bom você ter uma lista, porque a ideia é que você se prepare, você saiba o que cada um pode fazer, tá? Quais são em que a família pode atuar, em que os políticos podem atuar, e assim sucessivamente. Tá? E a ideia é essa, que é quem executa, quem pode executar. Cuidado para não confundir uma instituição com a outra e dizer, por exemplo, que o judiciário deveria criar leis, dar um exemplo desse, assim, porque não é atribuição do judiciário a criação de leis, é uma atribuição do legislativo, então cuidado para não fazer essas confusões no texto, tá? É importante ter esses cuidados na concepção do texto. E aqui nós temos o exemplo, tá? O exemplo 1, ademais, é importante que o Estado, em parceria com as escolas, promovam palestras elucidativas a toda a população, visando ensinar o bom uso de tais ferramentas, ainda sobre o mesmo tema do ano de 2018. Aqui nós temos como agente o Estado, em parceria com as escolas. Tá? Como o candidato elaborou muito bem essa parte do agente, porque ele pensou justamente em palestras elucidativas. Tá? O Estado pode promover, mas quem executará? As escolas. Né? Então, aqui, embora pareça que tenha 2 agentes, vai ser contado apenas um, tá? Mas ele tem agente, então o avaliador vai contar, ele tem um agente aqui, então vai ser atribuída a nota dele. Eu não sei dizer a proporção, quantos elementos equivalem a que nota, tá? Mas aqui no caso eu sei que o agente é contado apenas uma vez. Se houver mais de um agente no seu texto, conta como um apenas. Tá? O outro exemplo, que é o exemplo 2, ademais é importante. Eu acho que eu repeti aqui o mesmo exemplo. Tá? Não tem problema, mas por esse nós já podemos verificar qual é o agente que aparece aqui. É o Estado, em parceria com as escolas, o governo federal, o Ministério da Educação, assim sucessivamente. Ok? Então, nós vimos até aqui a ação e o agente, tá? Que são os 2 elementos que devem aparecer no seu texto como a composição da sua nota. Aí aqui nós temos alguns exemplos de agentes. Esse agente pode ser o governo, e quando eu falo governo, você vai pensar em todas as instâncias do governo, tá? O governo federal, estadual, municipal, você vai pensar nos ministérios, você vai pensar nos poderes, tudo que tiver relação com o governo, você pode pensar como agente para a elaboração da sua proposta. As ONGs, a mídia, o indivíduo, a iniciativa privada também são importantes agentes, a família, a escola, a sociedade, entre outros, tá? A sociedade médica, outros que você conseguir apresentar como pessoas ou instituições que têm condições de realizar determinada ação, tá? E são autoridades para a execução daquilo que você está propondo, ok? Então, toda ação precisa de um agente. O terceiro elemento que é importante, que vai ser contado para a proposta de intervenção, é o modo ou o meio como isso vai ser realizado, e aí você vai pensar o como, tá? Como isso vai ser executado, como se executa e por meio de que se executa. Aqui diz respeito à maneira e aos recursos pelos quais a ação é realizada. E isso também você vai marcar, tá? No seu texto, por meio de. Você sempre tem que pensar nessa forma de marcação, ou por meio de, através de. É importante que você apresente essas marcações no seu texto. Eu gosto bastante do por meio de, porque quando se pensa em através, dependendo de quem vai avaliar, às vezes a pessoa pensa no princípio de que o através é aquilo que atravessa alguma coisa. Então eu geralmente uso por meio de, mas eu não vejo problema em você usar o através de, tá? Então aqui nós temos o exemplo. Portanto, para solucionar este impasse, é importante que a mídia, tá?
Veja, a mídia aqui vai ser o agente e o meio ou modo por meio de exposições no meio digital. Garanta a ampla diversidade cultural e crie meios que impossibilite a difusão de dados pessoais, garantindo assim a minimização desta prática. Então, nós temos aqui o meio, o modo como isso vai ser feito no texto, e isso faz com que do seu texto, esse texto aqui já apresenta os 3 elementos anteriores. Ele tem um agente, nós temos a ação aqui, garanta a ampla diversidade cultural e crie meios que impossibilite, as ações são justamente isso, e o meio como isso vai ser feito. Como é que vai haver a exposição dessa diversidade cultural? Por meio de exposições, no caso, ele especificou no meio digital, já que as pessoas estavam usando esse mecanismo, aqui nós vemos a exposição dessa forma, Então, ter uma ação, ter um agente e ter um modo ou meio como isso vai ser feito, Esses são os elementos que são contados até então. Nós temos mais nós temos mais 2, aliás, além disso, e nós temos alguns exemplos aqui também de meio e modo, por meio de campanhas, através do fomento de debates sobre, por meio de leis de incentivo, através de, por intermédio de, são modos de você pensar o meio como isso vai ser realizado na sua proposta de intervenção. Então, existem diversos meios, pode ser campanhas, debates, reuniões, leis de incentivo, e aí você pensa nas expressões que você vai usar, por meio de, através de, por intermédio de, qualquer uma das expressões que impliquem esse princípio de modo, como algo vai ser feito, você pode usar, você deve usar pelo menos um deles, ok? Além disso, além desses 3 elementos, além do agente, da ação e do modo, nós temos o efeito. O efeito é a finalidade daquilo, é a consequência ou a conclusão a que aquela ação que você propõe vai chegar. E aí você vai pensar, o que é esse efeito? São os resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. É isso que significa o efeito. E você vai pensar o para quê. Para que você vai fazer isso? Então, você tem as perguntas, o quem, o que primeiro, o que vai ser feito, quem vai fazer, como ele vai fazer e para que vai fazer isso. Então, aqui nós já temos 4 perguntas, essas 4 perguntas são fundamentais na elaboração da sua proposta. O que, quem, como e para quê. Você tem que pensar nessas 4 perguntas para a elaboração da sua proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção nota máxima, que tira 200 pontos, é aquela proposta de intervenção que pensa nessas 4 perguntas, que expressa essas 4 perguntas, É o que, quem, como e para quê. Não esqueçam dessas 4 perguntas, elas são fundamentais para a sua proposta de intervenção, E vejam que também há essas marcações aqui, Quando eu digo para quê, eu penso justamente nessa finalidade ou na consequência que aquela ação vai desencadear. Aqui nós temos 3 exemplos de efeitos possíveis para uma proposta de intervenção. O exemplo 1, nós temos, para combatermos tais censuras, precisamos buscar outras fontes informativas além da internet, como jornais e televisões. Ele já marcou aqui o início do efeito dele, que no caso esse efeito vai expressar a finalidade. Quando ele diz que vai ser feito para isso, esse para implica uma finalidade. Ele já apresenta no texto dele. Então, vai buscar outras fontes informativas na internet, como jornais e televisões, para combater tais censuras. Então, é o sentido da finalidade que é apresentado aí. No segundo exemplo, nós temos: a família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. A forma como está construída aqui da ideia de consequência,
Tá? Se os pais fiscalizam, como consequência, eles evitam problemas, né, para os filhos e para eles mesmos. Tá? Então, nesse caso, há um efeito esperado aqui. Se ele colocasse, a família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet para evitar possíveis problemas, o sentido do texto expressaria a finalidade, da mesma forma ele teria um efeito esperado aí no texto. Então, são essas marcações que você deve pensar, tá? É pensar qual vai ser o resultado daquela proposta de intervenção que você apresentou. Qual é o resultado disso? Eu tenho a ação tal que vai ser realizada por alguém de tal maneira que vai ter o efeito tal. Tá? Então, é isso que vocês devem pensar no texto. O terceiro exemplo: programas de televisão, rádio e jornais precisam promover propagandas com o objetivo de mostrar a importância de proteger dados pessoais. Tá? Aqui também nós vamos ter essa ideia da finalidade, o objetivo de mostrar a importância de proteger os dados pessoais. Tá? Então, aqui nós vemos os quatro elementos fundamentais. Tá? Vamos supor, por exemplo, você tem esses 4 elementos aqui. Provavelmente você tire uma média 160, talvez, eu não posso dizer com precisão, tá? Mas eu digo isso porque vai faltar o detalhamento do seu texto. Tá? Então, é importante que vocês tenham esses elementos no seu texto, na sua proposta de intervenção, seguidos também do detalhamento que nós vamos ver adiante. Tá? Então, esse efeito é justamente aquela ideia de que, embora pareça óbvio, é necessário que você escreva aonde se quer chegar. Tá? Você quer chegar a algum lugar? Qual é esse lugar que você quer chegar? Tá? Então, você tem que expor qual é esse lugar aonde você quer chegar. Certo? Então, tenham esses cuidados. Expressões como a fim de que, para que, no intuito de, com o propósito de, espera-se que, e etc., deixam claro que esse elemento está presente. Tá? Então, é importante que vocês marquem mesmo o que vai ser apresentado no texto. Tudo o que você vai fazer no seu texto, você deve mostrar para o seu avaliador, que no caso vai ser o seu leitor, a intenção que você tem com aquilo. Tá? Qual é a sua intenção naquele texto? Onde é que está a sua proposta? Mostra para o avaliador onde está a sua proposta. Tem o agente, tem a ação, tem o efeito, marca o efeito. Tá? Quais são as expressões que você vai usar? Espera-se que, com o propósito de, para que, você vai dar a entender que esses elementos estão ali no texto. Não é exagero marcar, tá? Claro que quando a pessoa lê, vai compreender que está ali, mas se você deixa marcado, você já mostra a sua intenção de apresentar todos aqueles elementos. Então, marca o modo como isso vai ser feito, marca a sua proposta de intervenção. A minha proposta está aqui. É muito mais fácil se você mostrar, que o avaliador já vai direto ao ponto e já consegue dar a sua nota de uma forma mais clara, sem gerar o que é comum eles dizerem discrepância, por exemplo. Então, se você marca isso no seu texto, você vai ter uma forma, você vai deixar bem claro qual foi a sua intenção. Tá? O último quesito da proposta de intervenção é o detalhamento. O detalhamento é qualquer informação a mais que tenha no seu texto. Tá? Se você acrescenta informações à ação, ao agente, ao modo ou ao efeito, tudo isso, se é um exemplo, se é uma explicação, se você justifica ou se você contextualiza a sua proposta de intervenção, você tem o detalhamento. Tá? E aí você vai pensar que outras informações podem ser acrescentadas. É o extra. Tá? É o que está além daqueles 4 elementos. Então, quanto mais coisas você coloca, melhor é. Claro que não adianta ficar repetindo, não adianta colocar várias propostas no seu texto, porque o que vai ser contado é um de cada. Tá?
Então, no detalhamento, você vai acrescentar informações à ação. Tá? Você vai citar exemplos ou fazer um comentário, explicar alguma coisa, justificar um determinado fato, contextualizar esse fato que você apresenta. Se você faz isso, com certeza você detalhou a sua proposta de intervenção, tá? E aí você tem uma proposta nota máxima, tá? Porque a sua proposta tem ação, tem agente, tem efeito, tem o modo ou meio e tem o detalhamento. Se a sua proposta de intervenção contém os 5 elementos, com certeza você terá nota máxima nessa competência, que é a última que é avaliada. Eu digo última apenas na ordem que aparece na matriz, tá? Mas o texto é avaliado como um todo. Ok, nós temos aqui o exemplo 1, que é o detalhamento. O detalhamento desse candidato foi a exemplificação. Tá? Ele deu um exemplo das ações que podem ser realizadas. Ele já tinha dito a ação, ele já tinha apresentado a ação e enriqueceu essa ação dando os exemplos. Tá? Então, ele diz assim: por isso é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes. Como, por exemplo, aí ele cita quais são essas fontes da pesquisa. Tá? Então, a ação dele é justamente que os usuários pesquisem na internet. No caso, o agente dele vai ser justamente o indivíduo, tá? É um agente individual, que no caso seriam os usuários, tá? da internet. Aí ele diz que eles pesquisem em fontes, tá? É a ação dele, e ele vai enriquecer essa ação. Tá? Quais são essas diferentes fontes que podem ser pesquisadas? Ele marcou ali o detalhamento dele, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc. Tá? Então, quando ele colocou isso, ele marcou que estava dando o detalhamento da ação que ele tinha apresentado, tá? E antes de tomar uma decisão importante, continuando o que o candidato escreveu. Tá? Então, o detalhamento desse candidato se deu por exemplificação. Então, se ele colocou todos os outros elementos no restante da proposta de intervenção dele, provavelmente ele tenha tirado uma nota máxima aqui. O outro exemplo, por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Tá? O detalhamento desse candidato, aparece por justificativa. Tá? Ele diz que ele deve se atentar para não ser manipulado e justifica que ele não deve ser manipulado porque o dever da internet é informar e não influenciar. Tá? Então, nós temos aqui esses detalhamentos dos candidatos, exemplos de detalhamento da proposta de intervenção, que é justamente o que vai fazer com que a proposta seja muito bem elaborada. Então, sem ser repetitivo, mas já sendo, é importante que você pense o que vai ser feito para solucionar o problema, para atenuar ou para dar o mínimo de solução possível para enfrentar esse problema, o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, o que... detalhar isso aqui tudo e que outras informações podem ser apresentadas. Tá? Então, pensar o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer e as informações extras que você pode acrescentar. E nesses extras entram infinidades de coisas. Pode ser exemplificação, pode ser justificativa, você pode explicar como vai ser feito, pode contextualizar e assim sucessivamente. Tá? Então, é importante sempre pensar no modo como você vai construir a proposta de intervenção. E aqui, continuando no detalhamento, nós temos a especificação da ação, ou o modo que apresenta instrumentos, detalhes das atividades, os participantes, dinâmicas, por exemplo, exposições verbais e não verbais, com a ajuda de funcionários, pais, membros da comunidade, com debate sobre, após a apresentação de meio ou modo, a presença da preposição com também vai marcar essa ideia do detalhamento e infinidade de coisas.
toda informação extra que você colocar vai ser considerada justamente o seu detalhamento no texto, tá? São esses 5 elementos que contam para a nota máxima na competência 5. O que o avaliador vai fazer não é ver quantas propostas você tem, mas vai verificar se você tem esses 5 elementos. Se você faz uma única proposta, mas essa sua única proposta tem os 5 elementos, provavelmente você vai tirar, aliás, certamente você vai tirar nota máxima. Não adianta você fazer 2 propostas de intervenção incompletas. É melhor você fazer uma e esta ser totalmente completa com todos os elementos que são solicitados. Então, se você faz isso, você tem sucesso na sua proposta de intervenção. Tá? Uma coisa que é importante ser observada na elaboração da proposta é justamente você mostrar ao avaliador que você teve a intenção de fazer a proposta e marcar onde ela está. Tá? Você deve pensar em determinadas estruturas que marcam. Eu já falei no início do texto, tá? Eu vou apenas retomar aqui. Tá? Observar as estruturas que evidenciam o caráter interventivo, isto é, que manifestam o desejo de intervir em uma dada situação a fim de modificá-la, faltou o acento ali. Tá? Então, como é que você vai marcar essa sua ideia, essa sua tentativa de intervir, o caráter interventivo do seu texto? 2 exemplos que nós temos aqui é o uso do verbo dever, tá? Deve-se fazer isso. Quando você diz que deve-se fazer isso, ou que se deve fazer isso, aliás, você consegue mostrar que é ali que está a sua proposta de intervenção. Tá? E ali onde está a sua proposta de intervenção é onde estarão os outros elementos que é importante vocês marcarem com aquelas expressões que nós vimos ao longo do texto. Tá? Então, usar o verbo dever, que é o modalizador, justamente que vai dizer qual é a sua intenção, que ali naquele texto a sua intenção foi marcar a sua proposta de intervenção. Tá? Outra estrutura linguística que você pode usar para marcar a sua proposta de intervenção é justamente o verbo ser mais um adjetivo. Tá? Aí você vai ter aquelas construções: é necessário, é preciso, é importante, é fundamental, é imprescindível. Tá? Então, quando você usa essas construções, você está marcando a ideia que você teve de que é ali que vai haver a sua proposta de intervenção, ok? E é pensar mesmo que todos os níveis da nota dessa competência vão ser pensados na presença daqueles elementos. E quanto mais você marca a sua intenção, melhor é o seu texto. Tá? Se você está dizendo, não, eu fiz isso, eu sabia o que eu estava fazendo, o que há aqui são as minhas escolhas, é a minha maneira de escrever. Tá? E sempre se preocupando com a ideia de forma alguma, desrespeitar os direitos humanos. Nada que venha cercear os direitos do indivíduo, que venha impedi-lo, de alguma forma, de ter os mesmos direitos do que os demais membros da sociedade, pode ser apresentado porque esses casos não podem ser apresentados porque serão considerados desrespeito aos direitos humanos. Tá? Então, essa é uma competente importante, é um pouco complexa também de apresentar, primeiro porque não faz parte do texto dissertativo argumentativo como um todo, não é considerado uma das características do texto dissertativo argumentativo, mas é principalmente uma coisa que é exigida no certame, e quando você se inscreve no certame, já supõe que você aceita as exigências dele. Então, você deve seguir aquelas exigências, seguir aquilo que é proposto para que você seja bem-sucedido na sua nota. Então, uma delas é justamente apresentar propostas de intervenção no seu texto, para que você tenha uma nota máxima, equivale justamente a 1/5 do que você escreveu
no seu texto. Ok? Eu vou apresentar aqui um exemplo de proposta de intervenção. É uma proposta de intervenção nota máxima, tá? De outros anos aí do Enem. Aí ele escreve nesse sentido: urge, olha o verbo que ele usou, urge que o Estado, por meio de envio de recursos ao Ministério da Educação, promova a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos e a capacitação de profissionais para atuarem não apenas nessas escolas, mas em instituições de ensino comuns também, objetivando a ampliação do acesso à educação aos surdos, assegurando a estes, por fim, o acesso a um direito garantido constitucionalmente. Observem que esse candidato apresenta duas propostas de intervenção. Até teria uma nota excelente, porque ele apresenta todos os elementos anteriores. Há outro sim, ONGs devem promover, através da mídia, campanhas que conscientizem a população acerca da importância do deficiente auditivo para a sociedade, enfatizando em mostrar a capacidade cognitiva e intelectual do surdo, o qual seria capaz de participar da população economicamente ativa, como fosse concedido a este o direito à educação e a equidade de tratamento por meio da difusão do uso de Libras. Dessa forma, o Brasil poderia superar os desafios à consolidação da formação educacional de surdos. Veja, ele apresentou duas propostas, ambas estão completas, as duas têm os elementos que são necessários, tem a ação, os agentes, o meio como isso vai ser feito, como isso vai ser feito, o efeito que se espera, tá? E ele faz uma conclusão do texto, o que é importante, tá? É arrematar o texto que ele escreveu. Ele poderia fazer esse arremate nessa conclusão como? Apresentando uma das ideias que ele citou no texto, se ele usou, por exemplo, um filósofo, e essa ideia desse filósofo foi usada para desenvolver a argumentação, ele pode mencionar também esse filósofo como acreditava fulano de tal, então é importante que ele apresente isso no texto, tá? Então, são maneiras diversas que você tem para elaborar o seu texto, elaborar a sua proposta de intervenção, e você não vai pensar na quantidade de propostas, tá? Se você só sabe uma proposta, não tem problema, investe nessa proposta da melhor forma, apresenta todos esses elementos, apresenta a ação em si, que vai ser a proposta, apresenta o agente, apresenta o meio, o modo, apresenta o efeito e detalha essa sua proposta de intervenção, que certamente você vai ter sucesso nessa competência, certo? Então, são esses os elementos importantes, tá, da proposta de intervenção. Tem alguma pergunta até aqui? Hoje será a minha última aula de conteúdo em si, a aula teórica em si, nós vamos ter mais aulas de práticas, né, a partir dos textos que vocês produzem, né, as pessoas que assistem às aulas podem produzir. Então, eu fiz uma proposta de intervenção, repetindo que eu já fiz uma proposta de tema, eu peguei um tema que foi proposto, fiz umas adaptações para nós e eu vou encaminhar para quem quiser fazer, dos que estão assistindo, quem quiser elaborar um texto dissertativo, argumentativo, em modalidade formal da língua portuguesa, sobre o tema que vai ser apresentado, deve seguir todas as orientações. Quem quiser fazer o texto, nós vamos corrigir, tá? Eu vou corrigir com o seguinte tema: impactos da divulgação de fake news na sociedade brasileira. Esse é o tema da redação. Claro, aqui não há uma proposta como a do Enem, porque vocês não vão ter os textos motivadores, tá, para se embasar, para ler, para elaborar a sua proposta, o que, de certa forma, vai deixá-los mais livres para dar o recorte que vocês desejarem ao texto.
Tá? Então, nós vamos fazer, é importante que vocês façam uma redação seguindo esse tema aqui, e vocês devem, quem fizer o texto, deve encaminhar para esse e-mail aqui, que é o redação2020.ifac@gmail.com, tá? Vocês podem enviar até o dia 2/6, acho que é terça-feira, da semana que vem, tá? Ou no máximo até quarta-feira, tá? As pessoas que enviarem os textos terão uma devolutiva do seu texto no e-mail, tá? Vocês vão enviar por e-mail e vai ter uma devolutiva de como está o seu texto, do que precisa melhorar ou como ele está naquele momento, a produção em si, tá? E também nós vamos ter uma aula, tá? Provavelmente entre os dias 10 e 11, em que eu vou apresentar a maioria dos textos, as características dos textos, seguindo as competências que nós temos do Enem. As competências, como as redações se enquadram nessas competências. Tá? Então, é uma proposta de trabalho, tá? Para quem participou das aulas até aqui, ou mesmo quem não assistiu todas as aulas, que tem dúvidas como elaborar um texto dissertativo argumentativo, não sabe exatamente como está a sua produção textual, tá? Então pode pensar aí nesse momento como elaborar, pode escrever o seu texto, envia para um e-mail e aí você vai ter o seu texto corrigido, o que vai ajudar com certeza na produção de vocês, tá? Tá aberto a todos que participaram, seja aqui pelo Meet ou pelo próprio YouTube, tá? Fique à vontade para escrever. Tá? Lembrando que é um texto de 30 linhas, até 30 linhas, tá? Seguindo todas as orientações que já foram dadas. É pensar num texto que vai ser escrito na modalidade formal da língua portuguesa, tá? Um texto que vai seguir o tema, que é esse aqui proposto, impactos da divulgação de fake news na sociedade brasileira, tá? É mais ou menos o que o Enem sempre apresenta, que é justamente um tema polêmico no Brasil ou na sociedade brasileira. Então, você vai escrever um texto como você faria caso esse tema fosse um tema do Enem, vai escrever pensando na competência 1, não cometer erros, pensar naquelas ideias de que se você não sabe escrever uma palavra, você usa outra. Tá? Uma coisa que é importante é você não copiar textos que já estejam prontos, mas pensar na construção própria do seu próprio texto. Tá? Você pode ler outros textos gerais, por exemplo, reportagens que falem sobre isso, alguma notícia que fale sobre isso, mas evite ler textos dissertativos de outras pessoas que tratem sobre esse tema. Tá? Leiam o máximo que vocês puderem de notícias, informações para enriquecer o repertório de vocês, pensem na boa elaboração do tema, pensem também em que autoridades você pode usar para enriquecer o seu repertório sociocultural, pensar que filósofos você pode usar, que lei você pode citar, que episódios você pode citar. Tem uma série que fala sobre isso, um filme que fala sobre isso, alguma autoridade na área falou sobre isso. Então, você vai pensar nesses aspectos e vai usar no seu texto, vai organizar usando os operadores argumentativos, vai pensar no bom uso da coesão no seu texto, vai pensar nos elementos coesivos, nos mecanismos de coesão, pensando sempre na coerência do seu texto, na clareza do seu texto, no sentido do seu texto, e vai elaborar uma proposta de intervenção apresentando esses 5 elementos que nós vimos hoje. Tá? Então, será uma forma de você escrever o seu texto já pensando nessa construção que você vai fazer quando realmente fazer o seu texto lá na prova do Enem.
Tá? Então, faça a sua proposta de intervenção, seguindo, apresentando os 5 elementos direitinho, como nós vimos hoje. Tá? Façam o texto que vocês puderem fazer, o melhor texto que vocês puderem fazer. É uma tarefa de casa. Tá? É uma tarefa de casa, vocês vão fazer para mostrar se vocês aprenderam e também ajuda a melhorar a própria escrita de vocês a partir de agora, tá? Então, enviem o texto para esse e-mail que vocês estão vendo, tem um erro aqui na data de envio, não enunciado, tá? Mas vocês podem enviar até o dia 2, eu vou abrir até o dia 3, tá? Já que eu vou apresentar o feedback na semana seguinte, então até o dia 3, que enviar os textos, tá? Vai ter o seu texto corrigido e vai receber no e-mail, no próprio e-mail que usou para enviar a redação, uma resposta de como está o seu texto, uma correção de todos os aspectos do texto, seguindo o que propõe as competências do Enem. Provavelmente eu não vou colocar uma nota aí para o seu texto, mas eu vou apontar o que é possível melhorar, como você está e o que você pode melhorar, tá? Então, eu agradeço a todos, ok? E enviem os textos, tá? Que todos terão as suas redações corrigidas e devolvidas para saber o que em que você pode melhorar, ok? Muito obrigada. Se não houver perguntas, então nós encerramos por aqui, tá? Até breve, volto com as redações corrigidas, ok? Não se preocupem que aquelas que forem mostradas não serão executadas os nomes. Cada um vai receber o seu texto com as devidas correções. Ok? Até breve, muito obrigada.